Seguinte, mais um episódio aqui nesse lugar maravilhoso com o nosso parceiro da Red Hill. E eu tô super ansioso, não deveria, porque ela vai puxar minha orelha, né? Minha convidada aqui hoje, eu tenho a honra de receber nada mais, nada menos que Bárbara Castro. E ninguém melhor que ela para falar sobre ela mesmo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir durante o dia. É um prazer muito imenso estar aqui com você, Bruno. Confesso que estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Hoje é dia de eu descontar. Bárbara, ó, a gente podia fazer uma lista de inúmeras palavras aí para poder te classificar, mas a gente tá ali com psicopedagoga, mentora e palestrante. Tem mais um que eu acho que deveria estar ali, né? Mas Não, não tá. Como é que tá essa bagunça aí hoje em dia, Bárbara? Como é que você faz essa movimentação, principalmente na sua rede social, uhum. né? Realmente não é uma bagunça, na verdade, É sim, porque só que é organizada. até a gente se encontrar realmente, até existem ciclos na vida, né? E aí, bom, gente, deixa eu me apresentar. Você falou para me apresentar, nem me apresentei direito. Eu me chamo Bárbara Castro, sou psicopedagoga, sou pedagoga. No meu sangue corre sangue de professora, sempre amei ensinar. E quando eu estava em sala de aula que eu vi que tinha muita criança com muita dificuldade e eu não conseguia ajudar essas crianças, eu fui me especializar em algo que me ajudaria a ajudar outras crianças. E aí eu me encontrei na psicopedagogia. Durante um tempo, fiquei desempregada, né? Eu sempre falo isso, que achava que o professor não ficava desempregada, mas fica sim. Eh, Aí eu fui me encontrando, falei, poxa, eu sou psicopedagoga, tenho um bom currículo embaixo do braço, mas não estou fazendo nada. O que que eu vou fazer? Eu preciso me divulgar. E aí comecei a estudar um pouquinho marketing, comecei a postar nas redes sociais, a fazer artes. Então, assim, tudo que eu ia fazendo, eu ia ensinando nas minhas redes sociais. Foi aí que eu me tornei mentora e consultora, que é o que você está falando, né? Tem várias coisas aí que eu faço. Então, foi assim, foi a jornada, o caminho, sabe? E aí me tornei mentora, consultora. E hoje, atualmente, eu estou focando na psicopedagogia clínica e institucional. A clínica é onde eu faço atendimento com crianças, ali por volta de 5 anos a 12 anos de idade, e venho também com avaliação de TDAH em adultos, que é bem importante falar também sobre isso, e com as consultorias em posicionamento em redes sociais. Certo, que currículo, hein? Muita coisa. Anotou aí? Bárbara, isso aí que você falou, eu sei que é o que você está vivendo no momento. Eu acompanho um pouco o seu trabalho ali de perto, mas fala pra gente do início, de onde é que vem Bárbara Castro, quem foi, como é que é isso dentro de família, desde pequena. Você já tinha esse paixão, esse afeto aí pela sala de aula? Me conta um pouco da sua história. Você é daqui mesmo, da região? Sou aqui da região, inclusive aqui do Migone, né? Eu vivi a minha vida toda aqui em cima, lá embaixo, mas sempre no Migone, e tenho muito orgulho de dizer isso. Então, Bruno, com relação como surgiu a Bárbara Castro, foi um processo, porque a Bárbara era uma pessoa totalmente que gostava de ficar escondida, né? Uma pessoa que tem um nível de timidez muito alto. Eu falo tem ainda, porque eu ainda tenho, tá? Mas, assim, já tem um processo aí que eu tô vencendo. Eu precisava aparecer, né? Timidez não paga boletos, eu tenho costume de dizer isso. E, e aí, uma pessoa super tímida, que ama ensinar. Acho que desde criança eu gostava de ensinar ali os meus irmãos alguma coisa. Então, acho que de ver minha família também, alguns professores, tios, a minha mãe é professora também. A família é grande, Bárbara? Quantos irmãos você tem? Ixi, essa pergunta aí. Então, é porque Deixa. assim, eu pergunto dessa forma porque assim, gosta muito de ensinar, então a gente vem com aquela cultura de um irmão Aham. ajuda o outro, né? Sim. Ó, por parte de mãe eu tenho 4 irmãos e por parte de pai, assim, acho que quase 15. De Ah, irmãos. ai. Mas e aí, além desse, você teve convívio com todos esses? Por Não que você não parte sabe nem a conta, né, é, Bárbara? Desculpa. olha só. Ah, Ó, gente, beijo, irmãos, amo todos vocês, tá? Mas sim, tive mais convívio com os irmãos de parte de mãe, mas tenho conhecimento dos meus irmãos. O meu pai gosta de fazer uma vez ou outra uma reunião que junta todos esses filhos. É bem engraçado mesmo, na foto fica aquela multidão.
E aí é onde a gente conversa um pouquinho, e é legal porque a gente meio que tem o mesmo humor, as brincadeiras, é bem, bem saudável, graças a Deus. Bacana, isso é muito importante. Essa foto é muito engraçada. Passando e passando, toda a família tem essa foto com a galera todinha junto. Isso Todo acontece na minha mundo. também. Tem irmãos lá que é. Na verdade, eu tenho uma irmã de pai e mãe e tem essa confusão aí, dizer que você falou também. Mas o carinho, o afeto é igual com todos. Eu acredito que com você também seja. Bom, Bárbara, quando de fato assim você decidiu que queria sair da sala de aula, porque igual você falou, você chegou a dar aula, de fato. Sim, Depois que você caminhou para o caminho da psicopedagogia e queria de fato atuar na área, né? sim. Como é que foi esse trâmite? Você começou a falar ali, deu uma paradinha, você viu a necessidade de poder ajudar outras pessoas e tal. Como é que funcionou isso aí? Uhum. Bruno, na faculdade mesmo, eu observava alguns comportamentos em mim que assim, eu peguei muitos rótulos na vida. Eu pensava que eu era uma pessoa pela timidez, às vezes não conseguia aprender muitas coisas ali rapidamente, e aí eu acabava tendo grandes dificuldades. E aí, quando eu fui para a sala de aula, eu percebi que tinha outros alunos, assim como eu era na infância. E aí eu tentei achar vários métodos, jeitos para poder ensiná-los, né, da melhor forma possível. Foi aí onde eu fui fazer a especialização em psicopedagogia. E o meu propósito de vida sempre foi impactar o maior número de pessoas, de crianças possíveis. E aí eu fui fazer uma conta um dia, e aí eu vi que se eu estivesse só em sala de aula durante mais ou menos 25 a 30 anos de sala de aula, eu teria um número X de alunos, né? Então seria um número X que eu estaria ali impactando essas vidas. E aí eu pensei em uma palavra que uma professora falou para mim quando eu disse que ia ser pedagoga. Ela falou: "Ô, minha filha, pedagoga? Ah, não, mas como assim? Tem certeza?" Porque todo mundo que é professor, que você fala que vai ser professor também, ele já meio que quer jogar um balde de água fria, porque é difícil. Estar em sala de aula é difícil. Pensa, 30 pessoas pensando diferente. Em casa, né? Você disse que tem uma irmã. É irmã, né? Isso. E aí, o que que acontece? Já são pensamentos diferentes. Agora, você imagina uma sala de aula com 30 meninos, né? Então, diante disso, eu, eu peguei essa palavra da professora. Ela falou assim: Bárbara, tá bom, já que você vai fazer pedagogia, tenta ser palestrante, tenta outras coisas dentro da área da educação. Aí, só que eu não me vi até então, porque uma pessoa tímida, eu falei: eu palestrante na frente de um monte de gente, eu não. Eu pensava, né? Só que aquilo ficou no meu coração, no meu inconsciente, e no momento certo floresceu, Bruno, porque quando eu fui fazer essa conta, eu falei assim: como eu conseguiria impactar mais crianças ainda, não estando em sala de aula? Aí eu falei: poxa, é compartilhando o meu conhecimento, não com as crianças, mas com os professores, com aqueles que ensinam as crianças. Foi aí que virou a chave na minha cabeça de me tornar palestrante. Aí eu falei: ixi, então agora eu vou ter um caminho pela frente, porque para ser palestrante eu vou ter que deixar de ser tímida, eu vou ter que ter toda uma estrutura que eu não me via até então ali com essa estrutura, mas me gerou assim a vontade de me tornar uma. Qual que, assim, ao seu ver, que teve dentro da sala de aula, qual que é a maior dificuldade de um professor hoje A maior nessa questão aí? A maior dificuldade de um professor é justamente essa questão, eh, 30 alunos, pessoas diferentes, dificuldades diferentes, né. Atualmente, Bruno, nós viemos aí de uma pandemia de 2 anos, né, a educação parou, não quer dizer, não parou totalmente ali presencialmente, a gente não pôde sair nas ruas, então o professor não estava ali presente com a criança, teve que fazer uma aula online. A gente não sabe como que essas crianças estão hoje. Hoje a gente paga o preço daquela pandemia. Muitas crianças com dificuldade, hoje tem criança do terceiro, quarto ano que não está realmente alfabetizado, porque onde teria que ter todo esse suporte, teve que ficar em casa, com aulas online, né? E às vezes a gente não conseguia acompanhar ali. Então, o desafio maior é uma sala com 30, 40 alunos, com alunos com várias dificuldades diferentes. Tá, mas aí são duas questões. Dentro de sala de aula, de fato, tem aquela presença física, né? Aquela aproximação maior. E aí, da pandemia, teve essa questão de pro online. Uhum, No caso, reduz a quantidade de alunos juntos para o professor. Então, como é que você vê essa mudança? Porque hoje, cada vez mais, a gente está indo pro digital, né? uhum. Querendo ou não,
a galera tá acelerando, e isso também na fase inicial Uhum. da criança na educação. Então tem essa diferença. Ah, Bruno, de fato a parte mais difícil é estar com 30 alunos, cuidar de 30 alunos. Uhum. Mas também a gente tem a consciência que se essa criança, essa turma for para online, a professora não vai ter todo esse trabalho, mas de qualquer forma eu acredito que tenha sim um prejuízo. Dobra, na Fala, fala para mim um pouco sobre essas duas. Aham. Na verdade, vai dobrar ali, como realmente dobrou a questão do trabalho, tá, Bruno? Porque muitas professoras, professores não tinham facilidade com a tecnologia, como tiveram que adquirir em pouco tempo. Tipo assim, ó, agora as aulas vai ser online, você vai ter que gravar vídeo, você vai ter que fazer isso, isso. E é interessante que foi aí que entrou a Bárbara Castro, que eu vi a oportunidade de ajudar o meu grupo de amigos mesmo dentro da profissão. Foi aí que eu fui para fora. Falei, gente, não é tão difícil gravar uma aula, não é tão difícil criar uma conexão com os professores, com as crianças. Vamos fazer assim, assado. Comecei a aparecer, fazer lives, dei algumas palestras para algumas secretarias de educação, tanto aqui em Lusiânia quanto no Valparaíso. Então, assim, foi bem interessante que a gente compartilhou muito conhecimento com relação ao trabalho online. Só que eu sou a favor de realmente ter o presencial. Por exemplo, a criança lá que está na fase de trabalhar coordenação motora, que é a pega do lápis direitinho. Quem está em casa, ela não recebeu esse conhecimento todo, esse olhar mais afinco para a criança. Então, os pais auxiliavam, mas do jeito deles, entendeu? Eu tive casos de pais que brigavam muito com seus filhos porque eles não conseguiam fazer a atividade. Então, a professora passava a história, passava a atividade, a criança tinha que fazer em casa. E os pais tinham dificuldade de auxiliar os filhos ali na atividade. E aí gerou várias questões, né, psicológicas da criança, a pressão dos pais. Os pais ficaram tristes também, porque às vezes não conseguia ensinar, às vezes não tinha ninguém ali que sabia ler dentro de casa. Então foi uma confusão que hoje a gente está aí tendo um desafio muito grande. Essa questão que você fala dos pais ter dificuldade, quando você diz dessa forma, a questão ela é de fato do pai entender, ler, entender, saber de fato, né? Ler e escrever para poder ensinar a criança, ou é aquela questão de fato de ter paciência. Eu sei fazer, mas é como eu ensino pro meu filho. Uhum, Porque hoje a também. gente tem aquela doutrina que, vai pra escola, agora mesmo acabou as férias, todo mundo posta, graças a Deus, professora, se vira. Sim, Joga tudo nas costas da professora. E tem que ter essa diferença, né? sim. Nessa situação aí, você acha que é mais difícil o quê? É de fato o pai entender e passar para o filho, ou é de fato ele não ter paciência de ensinar da forma correta? As 2 coisas. E também a questão, da rotina dos pais, né, de muitas vezes trabalhar fora, chegar em casa e auxiliar uma criança não é fácil. Aí a criança, poxa, já passou o dia todo e na hora da noite tem que fazer exercício. O pai não tem paciência. Ele não tem nem pingo de paciência. Dificilmente vai ter ali, vou te dizer ali, uns 5, 10% de pais que vai ter uma paciência de pegar na mão do filho direitinho e ensinar, né. Certo. Você comentou aí que Bárbara Castro é uma pessoa tímida, mas teve que Uhum. começar de fato gravar para poder mostrar para as outras pessoas que tinha que espalhar o conhecimento daquela forma que foi como teve na pandemia. Uhum. Como é que foi essa transição para você? Como é que foi o seu primeiro vídeo? O Eita. que que você abordou ali no seu primeiro tema? Teve um ensaiozinho? Como é que foi? Vixe. Nos meus primeiros vídeos, por que que eu fui para as redes sociais? Eu estava divulgando, eu já fazia artes bonitinhas nas redes sociais, as pessoas elogiavam muito as artes, o conteúdo que eu estava passando. Quando eu ia filmar alguma coisa, eu filmava era a minha mão, jamais apareceria. Eu filmava a minha mão falando, explicando como que jogava, como que os pais poderiam, porque o meu público-alvo era os pais. Eu tinha muito medo de ter profissionais nas minhas redes sociais, porque eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de falar errado, eu tinha medo de gaguejar e as correções também de um profissional. Então, isso tudo me paralisava. O medo, vários pensamentos assim, me paralisava. Então, quando eu fui para as redes sociais, que eu estava fazendo bonitinho, eu senti falta de alguma coisa. E aí eu fui perceber que eu estava sentindo falta da conexão. A gente precisa se conectar com as pessoas. E como você vai se conectar se você não aparece, se você não olha nos olhos das. Não é que a gente olha nos olhos, mas olha na câmera, é como se estivesse olhando nos olhos de vocês. Então, assim, faltava isso para mim. E eu sentia falta também dessa conexão. E aí eu falei, cara, eu vou ter que começar a gravar.
para gerar mais autoridade e conexão com o meu público. E aí eu comecei a gravar vídeos e comecei no básico. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tirava uma foto já para mim começar a acostumar comigo mesma. E aí fui aos poucos. Não é assim no estralar de dedos, isso é mentira. Vai fazendo aos poucos. Eu também descobri que a maioria das pessoas são tímidas. Existem níveis de timidez, tá? Então, às vezes, você pode ser um cara tímido. Às vezes, por exemplo, você é brincalhão, né? Brinca com todo mundo. Pode, Mas pode falar. Eu sou time dela, faço acompanhamento, ela não gosta não, mas fala que é minha coach. psicopedagoga. Vamos chegar lá te interrompendo, desculpa, mas qual que era o primeiro conteúdo que você entregava? Qual que era a finalidade desse conteúdo? Já era, de fato, para os profissionais ou direcionado para as crianças? Ótima pergunta. O primeiro conteúdo foi totalmente voltado para os pais. Como que os pais podiam auxiliar suas crianças em casa? Então, eu pegava jogos, dicas de filme, tudo que pudesse fazer com que os pais ajudassem as crianças. O meu objetivo principal sempre foi impactar a vida das crianças. Então, eu trazia conteúdos para os pais para que o meu público conseguisse ser ouvido de certa maneira. E aí, só que aconteceu uma coisa, Bruno, começou a vir muito mais profissionais do que pais. Essa questão de já vou te passar de volta para você falar sobre isso é engraçada porque você falou antes que tinha medo, né, do que os outros profissionais iam dizer. Sim. E como você mesmo sabe, eu faço alguns vídeos com o pessoal do comércio local e vira e mexe, tem algum profissional falando mal de uma situação do vídeo. Exemplo, não que é o caso daqui, mas vou fazer um videozinho de humor na hamburgueria. Uhum. E, sei lá, faltou uma touquinha. A gente tá gravando num horário que não é comercial. A gente sabe que é de higiene, mas aconteceu alguma coisinha ali e faltou uma touca. Tô dando um exemplo. Uhum. Vem outros profissionais da área e massacram. Só que aí, tipo, eu não rebato, eu não respondo Uhum. nessa situação quando vem com agressividade. Só que eu vou lá e clico na roupa do santo e vou olhar. Muitas das vezes é um profissional que faz N coisas a mais Então, errado, até pior, sim. mas tá ali na internet só pra te cutucar, Sim. só pra falar mal. Isso é o que atrapalha muito o desenvolvimento de algumas pessoas que se deixam levar com esse tipo de comentário. Eu, graças a Deus, estou blindado quanto a isso. Sim. E Então, foi importante você falar sobre isso, é algo que paralisa muitos profissionais. Existem muitos profissionais excelentes, inclusive aqui que está assistindo, que está aqui presencialmente com a gente. Grandes profissionais que, se vier e fazer um bom trabalho nas redes sociais de divulgação, vai se tornar autoridade, referência. Isso aqui eu não estou mentindo, não, vão se tornar referência mesmo. Porque eu sei, eu já vim dos bastidores. Eu sei como que é. A gente tem várias ideias, né? A galera que é tímida, ela vai observando as coisas e ela tem uma noção de detalhes que outros não têm. Então, quando você pega e começa a falar, nem que seja aos poucos para as pessoas, vai quebrando algo dentro da gente. Poxa, quando eu comecei a falar e falar das minhas dores, eu vi que tinha um grande número de pessoas que tinha a mesma dor que eu. E era muita gente. E essas pessoas vinham para o meu direct, que é os profissionais. Bárbara, mas como que você fez isso? Bárbara, como que você faz essas artes? Bárbara, como que você faz esses stories? Assim, aí gente, eu tô morrendo de medo. Eu tenho que ficar apagando várias vezes os stories para poder achar um bom. E aí eu percebi que tinha muito mais gente comigo. E essa questão da timidez, dos níveis, é muito sério. Aí eu percebi que tinha pessoas com problemas piores do que o meu, que eu poderia auxiliar com a minha experiência de vida. Aí isso ganhou força dentro de mim, aí eu comecei a aparecer mesmo. Aí veio comentários, já me xingaram numa live, tipo, eu dando conteúdo, a pessoa do nada. Aí eu comecei a perceber que era mais sobre quem faz, a pessoa falava mais sobre ela do que sobre mim. E outra coisa, na internet não é tão assim sem lei, não. Você pode ir lá bloquear a pessoa não, você não precisa ficar ouvindo quando a pessoa está destratando. Se ela te dá um feedback, é uma coisa. Eu gosto de feedbacks. Mas se a pessoa vem te criticar, te xingar, te não sei o que, você não tem obrigação de ficar ouvindo, não. Aí vai lá e bloqueia. Aí quando eu entendi isso, aí melhorou. não é obrigado a carregar certo tipo de energia, né? É interessante você falar isso porque se eu, de fato, falar eu sou tímido, a galera, mentira. Entra no meu Instagram lá, tem vídeo do Bruno entrando, sei lá, na academia com pizza, tem fazendo gracinha no meio da rua. Cara, mas depende, é o ambiente, depende da situação. Tem todo um Tem contexto um ali. nível ali, né? Tem. Tem um nível. Tem hora que de fato acontece, a gente fica. E precisa ser trabalhado, tá, Bruno? Porque isso é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes quem tá ouvindo a gente
Tá falando, poxa, tem sentido o que ela tá falando. Eu pensava que eu não era tímido, mas se chegar em certas ocasiões, ambientes, parece que eu travo. Então, ali pode ser um nível de timidez que precisa ser superado para a pessoa evoluir e desenvolver mais. É tanto que é engraçado que às vezes não é que eu tenha vergonha do meu conteúdo, mas eu estou em casa com a minha esposa, eu não gravo um story, dependendo do dia. Não gravo. Só que, tipo, se eu desço, eu entro no carro lá, eu gravo, não é que ela não possa ver, é a situação. E não é só ela não, às vezes, por exemplo, dia dos pais. Tava o dia todinho com meu pai, não puxei o celular ontem pra gravar um vídeo falando pra outros pais. Uhum. Entende? Aí, eu falei, como assim? Eu falei, não sei. Aí, é assim, Só sei que foi assim. é assim que eu vou ter que bater um papo lá com a Bárbara e ver o que ela resolve. Vamos marcar uma sessão para melhorar isso daí. Pra melhorar. Bárbara, sobre o seu trabalho hoje, psicopedagogia, psicopedagoga, e tá ali atrelado com o posicionamento na Passa- rede social. Me fala um pouco sobre essa questão do posicionamento, como é que funciona, né? O que de fato é o posicionamento na rede social hoje? O que que você consegue trabalhar no indivíduo? Foi justamente a minha trajetória. Enquanto eu não me posicionei, enquanto eu não apareci, e posicionamento é você aparecer de fato, mas com estratégia. Tanto no, tanto na fala, no ambiente que você está mostrando ali para as pessoas, o conteúdo, as cores, tudo isso influencia. Tem uma psicologia por trás de tudo, né? Inclusive, tem uma psicologia por trás desse cactus aqui, né? Alguém já percebeu alguma coisa? Eu amo cactos, a minha logo é um cacto. Ah, E a olha logo só, dela é um cacto, na sala dela tem um cacto, onde ela vai ter um cacto, ela chegou aqui e achou o cacto. e vou contar a história Ah, por que do cacto por para que vocês isso? também. Por que do cacto? O cacto está voltado ao posicionamento, respondendo sua pergunta anterior. O cacto, para mim, ele me representa. Porque quando você vê um cacto aí, ele tá o quê? Em lugares secos, né? Ele floresce também. E aí, às vezes, a pessoa não dá nada para um cacto. Ah, um cacto, gente, por que que ela escolheu isso? Por que que ela escolheu isso, né? Um cacto para representá-la? É porque eu me vi em um deserto, né? Não florescia, não aparecia, tinha vergonha, timidez, e isso foi editando a minha vida até os 30 anos de idade. Não me conhecia direito, não sabia, a força que eu tinha. E aí, o que que acontece? É, eu olhei para o cacto e falei, cara, um cacto floresce no meio do deserto. E outra coisa, o cacto ele nutre também, ele traz nutrição tanto para pessoas quanto para animais. Então eu falei, cara, é isso, eu quero nutrir outras pessoas, eu quero compartilhar meu conhecimento com outras pessoas. Exatamente isso que aconteceu. Eu apareci, falei da minha história e comecei a incentivar outras pessoas. Eu tenho mais de 50 alunas de mentoria que eram muito tímidas, que hoje fazem lives, assim, até mais do que eu, fazem cursos, aparecem diante das câmeras, porque eu resolvi aparecer primeiro e contar a minha história. E através de mim, elas conseguiram também contar suas próprias histórias. Certo, muito bacana. Muito bacana. Tá, de fato, sempre somando. Igual você falou. Você começou me falando que estava querendo somar com as crianças e tal. Sim. Mas quando a sua história começa a rodar, a gente vê que não é só isso, né? Vai além, né? Vai muito Porque bem. existem muitas crianças que não tiveram todo um apoio, que foi o meu caso também. Assim, eu tive grandes dificuldades, como eu falei para vocês, de aprendizado, e hoje eu ensino. Então, por eu ter dificuldade para aprender, eu não deixei que me rotulasse para que eu não fosse uma professora, que eu não fosse uma psicopedagoga, né? É claro que na trajetória, né, na psicopedagogia exclusivamente, quando começou a falar sobre o TDAH, por exemplo, eu me vi ali naquela condição. Falei, poxa, eu era desse jeito quando eu era criança. Nossa, na adolescência eu era desse jeito. Gente, eu devo ter TDAH. E aí foi quando eu fui superar. E aí, falando para um público maior, e esse público vindo, meu foco era crianças, mas começou a afetar os adultos, justamente porque nós temos muitos adultos com dificuldade de aprendizado também. Inclusive, falando sobre TDAH. Fala pra gente um pouco como é que é o processo de avaliação, né? Porque eu sei que você também trabalha nessa área, faz avaliação. Sim. Já pegando o gancho, explica como é que funciona esse processo pra gente. Ótimo. Gente, todo mundo tá ouvindo falar de TDAH, né? Hoje todo mundo tem, poxa, eu acho que eu tenho TDAH.
E isso é muito sério, porque o TDAH ele realmente traz prejuízo para as pessoas. Então, esse processo para avaliação, para dar o diagnóstico para uma pessoa, tem que ser feito com especialistas, pessoas responsáveis. Tem testes, vários testes para a gente chegar realmente, verificar se a pessoa possui ali os critérios, né, de TDAH. Então, é um negócio muito sério, que a gente não pode fazer só uma autoavaliação ali na internet, só porque a gente tem um sintoma ou outro, e achar que a gente tem. Não, tem que ser investigado mesmo. Então, eu indico aí para vocês a psicopedagoga Bárbara Castro, né? Que está fazendo avaliação de TDAH em adulto. A gente faz ali entre 4 a 5 sessões, porque às vezes. É o que eu tô te falando. Nem todo mundo funciona da mesma forma. Às vezes, uma pessoa vai me responder de forma mais rápido. Às vezes, a pessoa vai me responder de uma forma mais devagar. Então, eu sempre falo que é entre 4 a 5 sessões para a gente fechar um diagnóstico de TDAH. E qual que é a maior dificuldade hoje de um adulto conviver de fato com o TDAH? Ou talvez com essa dúvida. Cria-se, né, Essa uma dúvida. imaginação que, não, eu tenho e vou viver, e acaba descontando tudo isso, achando que tem, mas não tem. Qual que é a maior dificuldade do adulto hoje? Diagnosticado e o que ainda tem aquela segurança de não ir, não vou, aquele receio, na verdade. Olha, todo TDAH não laudado, né, que não fez nenhum tipo de intervenção, ele com certeza é um adulto que tem grandes prejuízos, né, em várias áreas da vida. E uma das áreas que a gente mais observa, principalmente nos testes que a gente vai fazer, é na área profissional, acadêmica e social. Então, todo TDAH tem prejuízos em várias áreas, principalmente nessas que eu falei, questão de escola, escolaridade, em questão, socialização, de relacionamentos, questão profissional, às vezes aquele tipo de pessoa que não consegue parar em um emprego só, sempre faz uma coisa assim, tá motivado e tal, de repente ele já se vê desmotivado, já parte para outro, ou é aquela pessoa que não para num relacionamento só, tem muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. Bárbara, mas tem gente que fez faculdade e é TDAH, por exemplo, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação e tenho TDAH. Era o meu hiperfoco. O meu hiperfoco desde criança era o quê? Ensinar. Então, para mim foi muito fácil, né? Eu digo que eu ouvi essa palavra de uma amiga e eu achei muito interessante. O hiperfoco é o seu superpoder, Bárbara. E realmente é o nosso superpoder, o hiperfoco, quando a gente tem. Ninguém faz tão bem quanto a gente. A gente faz ali com amor, nossa, é muito bom. Mas também não posso deixar só romantizar que tenho TDAH, tenho hiperfoco. Não, eu tenho prejuízos também, né? Que eu tive que lidar a minha vida toda. E hoje, sabendo que eu tenho, eu consigo fazer intervenção. E eu consegui evoluir muito mais depois dos 30, depois do meu diagnóstico. Eu já ia perguntar isso, quando é que foi que aconteceu esse diagnóstico, que você procurou de fato um profissional? Como é que foi Olha aí essa aceitação? É, olha aí essa questão, às vezes a pessoa vê na internet, faz uma autoavaliação, poxa, já tenho TDAH. E aí, é claro que a gente vai se avaliando, isso é bom, mas a gente precisa ali de um veredito mesmo de um profissional, dos testes certinho, né? Quando eu fiz a psicopedagogia, que eu fui vendo esses sintomas em mim, eu sempre quis confirmar, mas sempre ia empurrando com a barriga, eu ia procrastinando. Veja só, trabalho na área, mas também estava procrastinando. É um dos sintomas, inclusive, do TDAH, tá, gente? Procrastinação. E aí, até que chegou um dia que eu estava me vendo com muitos prejuízos, 30 anos. Aí, poxa, não tô no emprego que eu quero, tô mal, né? A idade vai chegando, parece que você vai tendo a crise das idades, né? 25, 30, 35, 40. E aí eu cheguei nessa crise muito mal, porque não estava bem profissionalmente, eh, muito desmotivada. E aí foi quando eu fui fazer os testes e realmente deu TDAH. E foi libertador. Eu chorei, claro, porque é algo que você se entende durante a sua vida toda, por que que você teve dificuldade e tal, mas você tinha algo ali que precisava ser tratado. E eu falei, poxa, já sei o que eu tenho, então agora eu vou fazer as intervenções certinhas e vou melhorar. E dito e feito, depois dos 30 comecei a desenvolver profissionalmente, que era a parte que eu tinha mais prejuízo, não era nem tanto em relacionamento, socialização, era mais na parte profissional. Profissional. TDAH está ligado diretamente à ansiedade ou ansiedade em si?
Sim, com certeza, porque os sintomas levam a isso, né? Por exemplo, o TDAH, o que que é o TDAH, Bruno? Ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade. Me fizeram uma pergunta recentemente, falou assim, Bárbara, eu percebo sinais de TDAH em um amigo meu, mas eu não vejo ele imperativo, ele, pelo contrário, é muito quieto, não tem impulsividade. Eu falei, não, mas pode ser só TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Ele tem só a desatenção, ele não tem o foco ali, a concentração, mas ele consegue se controlar, ele não é uma pessoa imperativa, impulsiva, sabe? Então tem isso também. Mas Desculpa a pergunta sua que se tinha ligação direta com ansiedade. Sim, aí por conta dos sintomas gera ansiedade em nós, né? Inclusive, os me perguntou assim: você tá ansiosa? Eu falei, já tá gerando ansiedade aqui em mim, tem que esperar. Já tô ficando, às vezes, dependendo do compromisso. Se é um. Olha só, você chamou tal dia e já é no outro dia, beleza, pra mim é mais tranquilo. Agora, se for um mês, aquilo ali vai me gerar uma ansiedade muito forte. E aí parece besteira, mas se você não cuidar, vai se tornando coisas piores, né? E aí a gente tem muito de fazer uma coisa e não terminar aquela coisa. Isso vai te gerando ansiedade, frustração, e se você não cuidar, pode até causar depressão. TDAH, ele tem ligação direta também com o autismo? Olha, meu Deus! Eita, chegou a melhor Eita! hora da noite. Estamos com É. nosso parceiro da Red Hill. Inclusive, esse episódio está sendo gravado aqui na hamburgueria, que é referência aqui na cidade, viu? Vou deixar marcado o arroba deles aí pra vocês. Depois dar uma seguida, pedir lá o lanchinho de vocês. Sobre o. Agora eu não tenho mais concentração para mais nada, tá, Bruno? Inclusive, eu perdi o foco da pergunta que eu ia fazer. Olha aí, ó. Autismo, mulher. Se o TDAH tá ligado diretamente ao autismo. Não, ambos são diferentes, porém, inclusive, eu dentro da avaliação de TDAH, eu faço 2 testes também para tirar a hipótese da pessoa ter autismo, porque às vezes tem alguns sintomas que parece, né, que vai se assemelhar ali. E aí, para a gente descartar que a pessoa possa ter autismo, a gente faz dentro da avaliação de TDAH alguns testes, não para ver se a pessoa realmente tem o autismo, mas se ela tem sintomas fortes de autismo. Lá fora. Então, Bárbara, e como é que funciona essa questão das tuas palestras? Eu já sei que você andou viajando. Como é que é? Qual que é o tema? O que que você aborda? É a mesma situação que você vinha falando sobre as crianças ou não? Sim, eu tenho 2 públicos agora, gente. É o público da área da educação, então as palestras geralmente falando sobre a área do aprendizado, métodos, meios com que a gente pode fazer em sala de aula para avaliar, intervir, de forma dentro da área da pedagogia tem muita coisa que eu posso fazer e quando eu também posso encaminhar essa criança. Então, minhas palestras é voltado para preparar o professor para esses desafios que a gente está encontrando no dia a dia. E também tem um público voltado de empreendedores e empresários, né, que querem se posicionar nas redes sociais, tanto da área da educação também, mas a maioria são empresários que querem, né, ter esse posicionamento, não sabe como fazer, às vezes paga outras pessoas para fazer esse posicionamento, mas não sabe pedir ali para a galera, nossa, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que tenha a minha essência. Então, se você não sabe pedir, né, o que pedir para as pessoas, então qualquer projeto de outra pessoa para a tua empresa vai acontecer. Mas pede, às vezes, muitas das vezes, ali a tua essência, né? Então, as palestras estavam muito voltadas para a área do marketing, desse posicionamento nas redes sociais, e para a área da educação também. Você falando sobre essa questão de essência do comércio, isso é muito interessante, porque eu ainda acredito que o comércio em si tem que ter a sua essência. Por exemplo, eu acho que sou um pouco resistente à questão da franquia, justamente por isso, né? Um franqueado ele tem que seguir ali ao pé da letra, de fato, o que a matriz manda. E já para o comércio local, a gente sabe que isso não funciona, né? Porque além de produto, o produto você compra em qualquer local, né? Todo canto você vai achar, sei lá, um telefone para vender. Mas o que cativa, de fato, é o atendimento, é a forma que você é recebido, né? Essa questão aí de perfil mesmo. Nessa questão dos eventos, como é que é? O que que acontece nesses eventos? Qual que é a sua proposta lá? Porque você tem o pessoal de empresa que você faz o acompanhamento de fato, né, do posicionamento. E os eventos, é a mesma coisa? Tá ligado uma a outra?
São imersões, o que Caso que que você é? fala dos eventos que eu ajudo a produzir? Isso. Não, o evento que você fez, por exemplo, o último agora lá com as empreendedoras. Ah, sim. Esses eventos, geralmente, são eventos que eu faço parte de uma equipe, né, de pessoas, cada um com o seu dom ali, se juntou e falou: "Vamos fazer um evento nosso?". "Ah, vamos". E aí a gente conseguiu, né, graças a Deus, criar aí um workshop, Conquiste Seu Espaço, que já vai para a sua terceira edição. E, assim, graças a Deus, sempre melhorando. O primeiro foi bom, mas o segundo foi melhor ainda e o terceiro tem de ser Legal. excelente. É, eu vi que vocês trouxeram grandes nomes, né? Inclusive, nesse último. Sim, tivemos a participação especial do Melk Dourado, que veio tanto no primeiro evento quanto no segundo. É uma pessoa que tem nos ajudado muito também. É muito bom aprender com ele. Também já fica aí a dica, tá, gente? De seguir o Instagram dele. Ele fala muito sobre empresário vida real. Empresário vida real, Eu siga acho ele. isso muito legal e foi justamente essa fala dele que me conectou com o conteúdo dele, sabe? Porque, poxa, que legal um empresário, né, de sucesso trazer aí os bastidores da sua vida, como que faz as reuniões, né, como que ele busca conhecimento. Então isso tudo é muito importante. Inclusive, galera, não só no caso do Melk, mas tem muitos outros pessoas, muitas outras pessoas da área que utilizam da sua rede social, do Instagram, para de fato soltar informações. E a pessoa não aproveita isso. O Melk mesmo faz umas caixinhas de pergunta lá que a galera Sim, ali é uma desossa. mentoria online e, É, assim, eu aproveito super quando ele abre a caixinha de perguntas. Às vezes eu, na minha área, abro caixinhas de perguntas também para poder auxiliar naquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo, eu vou atrás também de buscar informações para passar para as pessoas e é bem legal essa troca. A gente vai aprendendo muito quando a gente vai transbordando na vida do outro conhecimento, né? certo. Atende onde? Eu atendo aqui no Jardim Gá, então caso alguém queira, né? Poxa, eu ouvi ela falando de alguns sintomas, parece que tá falando comigo, pode me chamar no direct, ou então na bio do Instagram tem os meus contatos lá para a gente estar marcando, porque essa avaliação, Bruno, pode ser tanto online quanto presencial. A avaliação do Avaliação TDAH de pode ser TDAH. feita à distância, no caso, Pode online. fazer, online também. Então aí a Como é que pessoa. acontece? Você envia os testes para a pessoa, ela faz te manda de volta ou é uma livezinha, ou uma reuniãozinha? Não, é uma reunião. Eu prefiro assim. Tem pessoas que preferem enviar os testes para as pessoas e elas mesmas responder. Eu prefiro perguntar. Eu acho que essa questão da gente perguntar, as pessoas dar os detalhes, é muito importante na hora de dar um diagnóstico preciso. Então, eu prefiro realmente ter esse contato. Por mais que seja online, é, Certo. passa, Então, Bárbara, ficou uma dúvida pendente. Vamos lá, eu vou lá fazer o meu teste, fazer minha avaliação. Fui passa, diagnosticado que tenho passa. TDAH. Sim, Você não passa. lauda, correto? Como é que funciona essa questão aí depois do diagnóstico, depois dos testes feitos? Quando a gente faz a avaliação, né, esse diagnóstico de TDAH no adulto, ali no nosso relatório a gente vai colocar o especialista, né, que você deve procurar para poder te auxiliar dentro dos prejuízos, da dificuldade que a gente encontrou ali. E aí, geralmente, eu gosto muito de estar indicando alguns psicólogos com algumas especializações específicas, como o TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Eh, Quem pode laudar de fato o TDAH é um neuro ou um psiquiatra, mas o nosso relatório vai junto. Então, ele vai ler o nosso relatório, vai ver os testes que a gente fez ali, então vai ser mais rápido para ele poder fazer o laudo Ele da pessoa. chega a aplicar novos testes? Se ele sentir dúvida diante do relatório da pessoa, é bom que ele faça alguns, mas depende muito do profissional, do relatório que foi. Eu, particularmente, acho que faço um bom relatório. E assim, dentro das avaliações que eu já fiz, né, já conseguimos aí identificar pacientes com autismo, com TDAH, já pessoas que iam certos de que tinha TDAH e não tinha, né? Então, assim, é muito importante realmente fazer uma avaliação antes de procurar realmente o laudo, porque aí eles já vão te pedir isso, né? Um relatório e vendo todos os testes já evita muita coisa. Queria fazer uma pergunta para Bárbara. É, a gente ficou sabendo, né? A gente vai estudando, acompanhando algumas coisas na internet. Você, como psicopedagoga,
deve saber também que está tendo uma luta para essa questão do psicopedagogo poder laudar, né? Poder ter o direito de fazer o laudo. Você tem acompanhado como é que está a funcionalidade disso? O que que você tem, qual a sua opinião sobre esse fator? Eu sou a favor, né, de regulamentar a nossa profissão, porque nós não somos nem psicólogos e nem eh, professores. Ali nós estamos como terapeutas da aprendizado. E aí, quando eles regulamentar, vai ficar muito mais fácil. Nós mesmos vamos poder laudar. Então, não vai precisar encaminhar ali para um psiquiatra, não vai precisar indicar outro profissional, né? A gente mesmo já faz o laudo, não vai precisar passar mais por ninguém. Porque devido os testes que a gente faz, é muito importante ressaltar isso, os testes que a gente faz é tudo dentro do DSM-5, que é o manual, né, que nós temos, é a nossa Bíblia, a nossa base ali para poder fazer esses testes. Tudo está voltado, tudo é tirado, né, do DSM-5. Então, eu sou super a favor. Meu amigo. Essa parte. Bárbara, e como é que funciona o seu atendimento presencial com as crianças? Lá no seu No consultório, consultório. Eu psicopedagogia. fiquei pensando em falar. Vai- Quase que eu falei escritório. É um escritório, é um consultório, né? Eu tenho o costume de dizer que o trabalho do psicopedagogo ele é dividido em duas partes, avaliação e intervenção. Quando a criança chega para nós, a maioria das vezes é porque ela está tendo realmente um prejuízo, uma dificuldade, seja no aprendizado, na alfabetização, principalmente na alfabetização, né? Também na socialização, enfim. Aí, quando essa criança chega para mim lá, por mais que os pais falem assim, olha, ele está tendo essa dificuldade, eu preciso avaliar essa criança, né? Tem os testes que a gente faz com as crianças também. E dentro dessa avaliação, a gente consegue identificar qual é a dificuldade dela. E aí, em cima disso, a gente faz uma intervenção para ajudar ela a superar essa dificuldade. E também, dentro dessa avaliação, muitas das vezes a gente consegue também levantar um diagnóstico de um TDAH, um autismo. Quais os níveis de intervenção? É feito tudo lá mesmo no consultório ou às vezes Isso. precisa de algum auxílio de outro profissional? Sim, às vezes precisa, porque, vou dar um exemplo, tem crianças que eu faço atendimento que, além de ter o acompanhamento comigo, tem acompanhamento com a fono, porque às vezes a dificuldade está ali na fala, tem às vezes acompanhamento com um psicólogo, porque tem ali uma dificuldade também na área emocional. Então, às vezes, tem vários atendimentos com TO, né, que é o terapeuta ocupacional, fisioterapia. Então, às vezes, tem acompanhamento, sim, de outros profissionais. E aí você direciona, ele vai ou continua ali um atendimento, um acompanhamento duplo, no caso? Quando a criança já vem laudada, né, que nem eu tenho caso de crianças com autismo, né, que já tem um laudo, tudo certinho, eu faço ali a minha avaliação rapidamente para saber qual a dificuldade ali naquele momento daquela criança e já começo com a intervenção com ela. Então, ela já vem já com outros acompanhamentos. Mas existe criança que o primeiro contato dos pais de pedir socorro ou ajuda foi comigo. E aí, no final, quando eu entrego esse relatório da avaliação, aí eu já vou indicando os especialistas, os profissionais que eles devem procurar para poder melhorar ainda mais o desenvolvimento dessa criança. Existe uma rede de apoio para os pais em caso de crianças laudadas nessa situação? Porque aí precisam fazer um acompanhamento. Mas e Sim. como é que fica a questão dos pais? Foi muito importante você falar sobre isso, Bruno, porque eu atendo em um lugar bem especial, né? Eu sempre quis atender em um local onde os pais que estão lá esperando a criança fazer a sessão comigo, enquanto eles estão esperando, fizesse alguma coisa por eles. Porque geralmente essas famílias, elas ficam andando, a criança estuda, aí depois vai para o psicólogo, vai para o TO, às vezes vai para outros lugares, nem sempre fica na mesma clínica, esses profissionais. E aí eles ficam andando e acabam esquecendo de si. E é realmente muito importante ter essa rede de apoio. E assim, eu super valorizo e às vezes estou dentro de equipes que promovem esses tipos de apoios para os pais de crianças que têm algum transtorno, algum tipo de transtorno, tem um autismo. Então a gente faz muito evento também para poder estar ali junto com os pais, café, coffee, traz palestrante, sabe? Traz conhecimento, é bem legal. E aí só concluindo, eu atendo em um local que tem as meninas que fazem cílios, unhas, massagens,
Pode É, falar o nome do local lá onde você trabalha, as meninas. isso é no espaço Dani Bezerra, e lá tem vários tipos de atendimento. Então, enquanto a criança está na sessão comigo, a mãe pode fazer ali rapidamente um cílio express, que é a especialidade da Dani, que é fazer cílios bem rápido. Inclusive, ela me atendeu hoje, foi bem rapidinho. Então, dá para a mãe fazer isso, fazer uma unha, fazer uma massagem. Às vezes, é os pais que vai acompanhando, tem atendimento também que os pais podem utilizar lá, que é bem legal mesmo, porque é esse olhar que eu quero que eles tenham com eles mesmos. Então, se eu tenho pais saudáveis, eu vou ter filhos saudáveis também. E outra coisa que eu faço, um diferencial nas minhas sessões, que eu faço questão é de sempre deixar uns minutos para os pais, porque eu ensino os pais o que eu fiz ali naquela sessão para que eles possam dar continuidade em casa. Porque senão não adianta, só uma vez por semana eu fazer ali com a criança. O que eu faço? Eu passo todo o conhecimento para os pais. Ó, você pode fazer isso. Eu sempre procuro fazer coisas que sejam de fácil acesso para o pai dentro de casa, com a rotina corrida que eu sei que eles têm. Mas, assim, graças a Deus, as crianças têm evoluído muito. Certo, bacana. Seu próximo evento já tem data? Já está aberto as inscrições? Como é que funciona? Olha, Bruno, vou aqui fazer de primeira mão. Vai acontecer um evento, mas esse evento vai ser da Bárbara Castro mesmo. Vai acontecer no Valparaíso. Vai ser no mês de dezembro. Não tem a data certa, mas vai acontecer por volta de dezembro, no finalzinho de novembro, tá bom? E depois eu vou trazer mais informações, mas vai acontecer um evento da Bárbara Castro voltada para posicionamento nas redes sociais. Ah, certo. E na questão da psicopedagogia, vem alguma coisa? Tem algum projeto? Ou por enquanto vai caminhando devagarzinho igual tá indo? Tem alguns projetos Suspense. aí que tá no... Tem alguns projetos que tá aí no gatilho que vai desenvolver tanto essa parte da psicopedagogia quanto do posicionamento nas redes sociais, mas por enquanto não posso dar muitos detalhes. Mas tem um bacana que eu posso já falar para vocês, que é dentro da psicopedagogia institucional, que é quando o psicopedagogo ele entra na instituição, seja ela empresarial ou escola. Aí a gente entra e faz um trabalho, um projeto voltado para os profissionais, Certo. com o pensamento de atingir as crianças. E aí está acontecendo um negócio muito bacana com uma escola parceira, que inclusive é uma escola lá do Mingoni 1, onde nós moramos, né, no Alda Vieira. E assim, vai ser bem legal. A gente já está no início já e a gente já está tendo uns feedback bem legal. Então, quem quiser acompanhar as próximas atualizações, vai sair tudo lá no seu Instagram? Isso, no meu Instagram, Repete pra gente onde a gente acha. @psicobabicastro. Então, tá aí, gente. É isso. Mais alguma consideração? Gente, só agradecer mesmo pela oportunidade de cada um que esteve nesse projeto. Te dar os parabéns, Bruno, por dar a oportunidade e voz para vários profissionais de várias áreas. Isso é muito importante. Eu acho que quem assistir, quem acompanhar o teu canal vai crescer muito, né? E bênção compartilhada é bênção multiplicada. Então, se prepara aí para voar, porque eu vejo você voando. Amém, amém, Viu? Que amém. Deus abençoe o seu projeto aqui. E vamos nessa. Bárbara, eu acho que da minha parte é isso. Eu tenho que só te agradecer, né, ter tirado esse tempo. E como eu já te disse antes, aqui e fora das câmeras, você é uma pessoa que tá somando muito, muito na minha vida. São muitos aprendizados. E agora a câmera é sua, se tiver alguma coisa para falar, alguma coisa para agradecer. E logo em seguida, já fala também das suas redes sociais, né? Como é que a pessoa te acha, como é que vocês conseguem um contato aí para estar tendo um atendimento. Certo. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Foi uma honra, tá, Bruno, ter esse momento, esse bate-papo aqui com vocês. Espero realmente agregar na vida de quem vai assistir. Nossas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube que eu prometo melhorar aí os vídeos, começar a produzir mais. Tem gente me cobrando isso. Vou estar colocando mais vídeos lá e também Bárbara Castro, tá? No YouTube. No Instagram é @psicobabicastro. Então você vai me ver falando muito sobre TDAH, avaliação de TDAH e também dando dicas também para empreendedores e empresários também, tá bom? Tanto para você quanto a resposta geral, quanto a quem está assistindo, a palavra que define é gratidão. E fique com Deus, um beijo no coração, sinta-se abraçado e até logo.